Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves. Nosso destaque agora é setor de fruta e hortaliças. O Hortifruti Brasil divulgou há pouco tempo que a venda de sucos industrializados, congelados, se manteve aí positivo na pandemia, um crescimento bastante expressivo nos últimos 10 anos, que se manteve aí mesmo nesse último 1 ano e meio que a gente tem de pandemia. E para a gente entender melhor o que está acontecendo, o que isso significa, eu convido aqui agora a Fernanda Geraldina. Fernanda, ela é analista de mercado do Hortifruti Brasil. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Oi, Andressa, muito obrigada. Fernanda, eu queria entender melhor o que se trata esse levantamento que vocês trouxeram para a gente, dizendo aí, então, que o setor se manteve firme nos últimos 10 anos, inclusive chamando a atenção, para um crescimento aí bastante expressivo, né? O que você traz para a gente de novidade hoje? Isso é bem verdade, né? O setor de suco de frutas aí, ele teve um crescimento nos últimos 10 anos, foi um movimento até bastante interessante se a gente for pensar especificamente nesse segmento de sucos, né? De bebidas no geral à base de frutas. Para todos os tipos de bebidas no geral, teve um crescimento representativo nas vendas do varejo, que foi mais ou menos de 35%. Mas se a gente for olhar os produtos que mais subiram em vendas, foram justamente aqueles que têm um maior apelo saudável, como por exemplo as águas de coco, que subiram mais de 90%. Mas o destaque maior realmente foi o suco 100% fruta, que ele registrou uma alta de 730% nos últimos 10 anos, né? Já se a gente considerar os néctares, que são aqueles de caixinha, né, os mais conhecidos aí, eles caíram nesse mesmo período. Então, realmente, a gente vê uma força dos alimentos que têm um apelo mais saudável e uma redução desses alimentos que já não são considerados tão saudáveis, né? Que são adicionados de água, de conservantes e de açúcar. E com certeza essa busca por uma vida mais saudável tem uma grande responsabilidade sobre esses números, né? Mas um outro ponto importante é que eles são alimentos práticos também, né? Então eles juntam duas coisas que o consumidor procura: uma busca por uma alimentação mais saudável e a praticidade também, com a correria do dia a dia, né? Todo mundo está buscando uma conveniência maior no preparo de alimentos. E, além disso, um fator também que é bastante importante a gente ressaltar, que beneficiou também esse aumento no consumo de suco 100%, foi que também hoje a gente tem mais empresas brasileiras atuando nesse segmento, né? É só pegar e tentar lembrar, né? Quando você vai no supermercado hoje, a gente vê muito mais opções de marcas de suco de uva integral ou de suco de laranja integral do que a gente via há 5 a 10 anos atrás, né? Então é bem fácil de perceber que não só a cabeça do consumidor mudou, mas também muitas empresas viram nisso uma oportunidade aí de crescimento de mercado também. E, Fernanda, quando a gente fala, você trouxe para a gente que é nesses últimos 10 anos, a gente está indo aí para o segundo ano bastante atípico, o mercado de hortaliças e frutas tentando entender, se ajustando mesmo, né, a oferta, a demanda, vendo o que acontece. Na questão da pandemia, nesse último ano, a gente viu oscilando, de certa forma, para alguns produtos. No caso desses produtos que você está trazendo para a gente hoje, principalmente o suco integral, né, você acha que essa busca pela vida mais saudável, como você disse, a correria do home office, né, que todo mundo se viu nessa loucura de trabalhar em casa, foi o que ajudou a dar suporte nesse último ano? Como é que vocês avaliam esse ano de pandemia? Na verdade, a pandemia ela tem dois impactos principais, né? Primeiro, realmente, isso tudo que você citou tem um impacto muito forte, né? Home office, crianças em casa sem aula, então a correria do dia a dia ela acaba sendo maior, diminuindo o tempo que a pessoa pode se dedicar a preparo de alimentos. Então, isso é um ponto que favorece o consumo de suco de frutas. A gente tem também um outro ponto, que é a questão do impacto da pandemia na renda, né? Então, isso pode também, isso é um fator que acaba restringindo um pouco a demanda por esses produtos em anos assim com esse tipo de dificuldade. Para o suco 100%, o suco integral, para o Brasil especificamente, esses produtos eles têm um maior valor agregado, então normalmente eles crescem puxados principalmente pelas classes média e alta. As classes mais baixas de renda acabam tendo menos impacto nesse tipo de produto. E querendo ou não,
essas classes de renda tiveram menos restrições do que as classes mais baixas, né? Então, por isso que esses produtos, mesmo com todas as dificuldades da pandemia, eles ainda crescem em venda, né? Cresceram no ano passado e nesse ano de 2021 provavelmente devem crescer também. E outro ponto que a pandemia acaba impactando, além dessa questão de praticidade, principalmente no ano passado, acho que isso foi mais visível, né? Quando a gente estava com mais restrição de mobilidade, as pessoas buscando a menor quantidade de vezes no supermercado possível, a gente acabou buscando por alimentos mais duráveis, né? A fruta in natura, você compra, ela tem uma durabilidade relativamente restrita. Então, uma opção de manter uma dieta saudável, mas também ter um alimento durável sem precisar ir muito ao supermercado, acabou sendo esse tipo de produto, né, que foi o suco 100%. Então ele foi até mesmo considerado como se fosse um substituto das frutas em alguns momentos aí de maior restrição de mobilidade por conta da pandemia. Isso pressionou de alguma forma o mercado de fruta in natura, Fernanda, nesse período? Olha, não teve tanta pressão, porque na verdade o ano passado especificamente não foi um ano de alta oferta de frutas, né? Então a gente não teve aí tanto impacto de chegar a pressionar o consumo do mercado de frutas. Mas se a gente fosse, se fosse o mesmo cenário esse ano, por exemplo, aí já seria bem diferente. Esse ano, inclusive, o mercado de fruta in natura ele está sentindo muito mais os impactos da pandemia do que em 2020. Primeiro, porque os impactos na renda eles estão mais severos esse ano, né? Então, as classes mais baixas de renda estão tendo maior impacto. E também porque esse ano é um ano que tem uma oferta mais consistente no geral de frutas. Então, o ano passado não se sentiu tanto, foi um ano até relativamente bom para a maioria das frutas in natura, mas já esse ano o impacto ele está bem mais complicado aí para o setor produtivo. E, Fernanda, quando a gente fala do setor produtivo, a produção brasileira está conseguindo atender essa demanda por suco? Você trouxe que a gente tem mais indústria, tem cada vez mais, principalmente para suco de uva e laranja, mas como é que está do lado da produção? A gente atende com tranquilidade, tem questão climática que vem impactando um pouco aí o setor produtivo, como é que a gente pode relacionar isso? Qual é a análise que você faz? Bom, no caso de uva, são áreas para a produção de uva industrial, então não existe uma concorrência assim com o mercado in natura, por exemplo. Então, geralmente é focado realmente para o segmento de produção de suco. No caso da laranja também, apesar de poder destinar uma laranja de mesa também para a indústria. Qual que às vezes pode ser a dificuldade falando de laranja, né? A gente tem grandes empresas de laranja que são exportadoras de suco, não são normalmente essas empresas que atendem o mercado brasileiro, então isso pode acontecer, né? Empresas grandes exportadoras e essas empresas menores que focam no mercado internacional tendo uma concorrência para comprar a fruta com essas grandes empresas. Então, assim, não é nem que falta fruta, é que você tem uma gigante aí que, querendo ou não, é sua concorrente na fruta. Mas a gente não pode dizer assim que falta o produto, é mais uma questão de concorrência e até mesmo da conjuntura do mercado. Assim, vocês sempre estão falando de laranja aí no Notícias Agrícolas, então acho que está bem claro para a maioria dos leitores que é um ano de baixa oferta. Então Sim. isso todos sofrem, né? O mercado in natura sofre, essas indústrias menores que fazem suco integral estão sofrendo e as grandes indústrias exportadoras também estão sofrendo por uma falta de produto. Mas pensando no geral, assim, capacidade produtiva do Brasil, teria tudo para a gente conseguir, sim, atender a essa demanda por fruta e até por suco. No geral, acredito que até nem tenha acontecendo assim uma falta de suco integral para atender a demanda brasileira. O que provavelmente acontece é que eles têm um custo maior para conseguir essa matéria-prima, né? Por conta dessa conjuntura atual de uma restrição maior de fruta. E uma coisa que é importante destacar, assim, esse crescimento do suco 100%, em detrimento aí do néctar, por exemplo, ele é um dos crescimentos que mais beneficia o setor produtivo de frutas. Por quê? Suco, o próprio nome já fala, né? Suco 100% fruta. Então, o que tem ali na garrafa é só fruta, não tem água, não tem açúcar, não tem nada mais adicionado. Então, é o tipo de produto, é o tipo de suco que mais demanda fruta.
Então, é o que mais realmente acaba auxiliando aí o setor produtivo em comparação com as outras bebidas que contêm outros ingredientes adicionados. E, Fernanda, diante de tudo isso que você trouxe para a gente hoje, qual que é a expectativa para o setor aí, para essa reta final de 2021? Como que vocês têm avaliado aí com base nesse tudo que foi feito? A gente deve continuar com esse cenário positivo? O que você traz de novidade? O que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente? Bom, o ano de 2021 especificamente vem sendo um ano difícil no geral para a maioria dos segmentos. A renda, eu acho que é o fator que mais tem impactado na demanda no geral para todos esses produtos, mas aquilo que eu falei anteriormente novamente vai se aplicar esse ano, né? Primeiro que o crescimento do suco integral ele vem sendo muito significativo, então ele não vai parar de crescer em 2021. Pode ser que ele cresça em ritmo mais lento do que vinha crescendo em outros anos, né? Tipo, estava crescendo, aí cresceu 730% em 10 anos, né? Então, talvez ele cresça num ritmo mais lento esse ano, mas não deve deixar de crescer. Mas a gente tem que considerar também que, pensando em médio prazo, melhorando a situação de renda do consumidor, também deve ter uma retomada desse crescimento que já vinha bastante consistente, né? Já que esse apelo saudável e até mesmo de conveniência, ele ainda é uma coisa que o consumidor está prezando muito. E é importante lembrar aí que esse setor realmente ele cresceu mesmo com as dificuldades da pandemia, né? Se você vê notícias aí das principais empresas desse setor, eles falam que realmente houve um crescimento significativo em faturamento, em vendas. Então, esse ano pode até ter um crescimento menos robusto do que a gente via, mas não quer dizer que vai deixar de crescer. E assim que melhorar a economia, é bem provável que cresça aí novamente em um ritmo bastante forte. Fernanda, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu deixo o convite aberto. Você já é de casa, sempre muito bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada, estou sempre à disposição de vocês. Uma honra participar. Portanto, essa foi a nossa conversa com a Fernanda Geraldini. Ela é analista de hortifruti do Hortifruti Brasil. Trouxe para a gente, então, um cenário positivo para a indústria de suco feito com 100% de fruta, uva e laranja, quando a gente fala aqui no Brasil. O cenário positivo cresceu bastante nesses últimos 10 anos, é o que traz esse levantamento divulgado pelo Hortifruti Brasil na última semana. E na pandemia, apesar da pandemia nesse último ano e meio, as condições elas continuam favoráveis. A Fernanda trouxe que muito disso é por conta da facilidade de ter esse produto em casa e principalmente a busca por uma alimentação mais saudável que vem sustentando aí esse mercado mais aquecido. Bom, vou ficando por aqui. Você não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.